Fala galera ligada no Cartola, tudo certo? Bem-vindos ao canal central do Varela e no vídeo de hoje eu quero trazer a escalação para a rodada 8 no detalhe para vocês mitarem junto com o canal como foi na rodada 7, hein galera? Pessoal, antes de iniciar a nossa escalação, eu só peço para quem não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, curta nossos vídeos, comente, compartilhe, fique à vontade, a casa é nossa. Vamos para a escalação, que é o que importa, que é algo que você veio buscar, olhar aqui junto com a gente. Vamos direto para o nosso ataque, que é o principal do time, e já vamos de cara com ele. Pedro do Flamengo jogando em casa contra o Bahia, Flamengo favorito. Pedro precisando de 9,82 para começar a valorizar. Eu acho que é o cara para a rodada aí, custando 20,80, mas é um excelente nome para a rodada. Pedro no nosso time, primeiro nome. Segundo nome para o ataque, vamos de Memphis Depay. Memphis Depay do Corinthians, que fez gol aí no meio de semana, vai jogar fora de casa contra o Mirassol, um excelente nome. E sem muita enrolação, pessoal, nosso terceiro atacante, Caio Jorge do Cruzeiro. E aqui já vai a primeira dica aí do canal, dica de ouro para vocês. Pessoal, futebol é momento. Memphis Depay está num excelente momento, Caio Jorge excelente momento, Pedro aí voltando da lesão, já marcando gols em praticamente todos os jogos, e Flamengo como um todo num excelente momento. Então pessoal, futebol, priorizem jogadores que estão num excelente momento, não precisa acertar os melhores, é só fugir dos piores. Pedro, Memphis Depay e Caio Jorge são os nomes para o ataque aqui do canal para essa rodada, para você imitar na rodada 8. Meio de campo, de cara, dispensa comentários, Arrascaeta. O Arrascaeta precisa estar no time de Cartola, quem acompanha sabe, Arrascaeta aí joga muito, dobradinha com Pedro, Maracanã lotado, Flamengo contra a Bahia, favorito, vai amassar, vai partir para cima, vai buscar o gol o tempo todo, Arrascaeta precisa estar no seu time. O segundo meia, pessoal, aqui eu vou com uma aposta que é o Mateuzinho do Vitória. O Mateuzinho tem uma excelente média básica de 6,63, Vitória está precisando desses 3 pontos, vai enfrentar o Vasco que foi goleado no meio de semana aí, pessoal. O Vasco vem apresentando, né, uma fragilidade no seu sistema defensivo. O Mateuzinho precisa de apenas 3,64 para começar a valorizar. É um excelente nome para a rodada e é a aposta do canal, pessoal. Um nome diferenciado que eu acredito que não vai ser tão visado. O pessoal vai muito em Matheus Pereira, vai muito em Scarpa, o pessoal vai visar outros nomes aí, Richard Rios. E nós aqui do canal estamos indo com o Mateuzinho, que vai jogar contra o Vasco. Vitória precisando dos 3 pontos. O nosso terceiro nome aí para o meio de campo, pessoal, vamos com cara de média básica, vamos garantir aí a nossa média, porque o time também precisa pontuar, e vamos com o Rubens, do Atlético Mineiro, jogando em casa contra o Fluminense. O Rubens aí, ele possui uma regularidade excelente, na última rodada ele fez 11,70, 8,50, um pouquinho antes 10 pontos, 3,7, e ele traz uma média de 6,20 por rodada. Então o Rubens aí é um excelente nome para compor o nosso meio de campo, pessoal. Nas laterais, na rodada tem excelentes nomes como Piquerez, Bernabé, Juninho Capixaba, Escobar, Wesley, Giai do Palmeiras, são nomes excelentes, mas nós aqui do canal estamos indo no momento por questão de cartoletas e também custo-benefício aí com Escobar do Santos. O Escobar é o mito do desarme, o cara joga muito, o Santos não vem numa excelente fase, mas se o Santos tem alguma presença ainda no campeonato, muito passa pelos pés do Escobar aí, que desarma demais aí na lateral, pessoal. Então o Escobar para Cartola é excelente. Quem tá com um pouco mais de cartoleta, eu super recomendo o Juninho Capixaba. Apesar de jogar fora de casa contra o Grêmio, aí o cara também é mito de Cartola, porém ele tá com mínimo para valorizar um pouco alto de 8,83. E visando, pessoal, valorização, porque cartoletas nunca é demais, confronto favorável e potencial para essa rodada, o canal está indo com o Wesley do Flamengo. O Wesley traz aí uma média básica de 6,88 por rodada, precisa de apenas 3 para começar a valorizar, e Flamengo muito favorito aí jogando em casa contra o Bahia. Então isso pesou muito, tá, pessoal, em questão de valor e mínimo para valorizar. Para o canal tá indo com a dupla Escobar e Wesley e não indo com o Juninho Capixaba. Então isso aí já no detalhe para vocês a escolha do canal. Para a zaga nós temos alguns nomes interessantes, porém eu não costumo gastar muito na zaga porque o Campeonato Brasileiro dificilmente existe equipes favoritas aí para SG. Palmeiras é uma equipe que tem um sistema defensivo muito forte, porém é clássico. Bragantino vem apresentando uma consistência, porém joga fora de casa. Internacional tomou 4 do Corinthians, vai jogar fora de casa contra o Botafogo, mas o Internacional tem um meio de campo muito forte, também pode surpreender. Então a gente vai aqui optar por bons nomes, custando pouco, para dar aquela equilibrada no time. E o nosso primeiro zagueiro, pessoal, é ele, Vidalba do Cruzeiro, custa apenas 6 cartoletas,
precisando de apenas 1,92. Cruzeiro que vem numa excelente fase, numa crescente. Vitória contra o Flamengo trouxe uma moral para o time. Vai jogar fora de casa contra o Sport. O Sport que traz dificuldades aí no sistema ofensivo. Então o Vidalba é um excelente nome devido ao mínimo para valorizar. E o Sport depende muito desses 3 pontos. Vai atacar, vai ceder espaços aí para o nosso atacante Caio Jorge poder marcar o seu gol também, e vai exigir muito da defesa do Cruzeiro. Então o Vidalba se torna um nome muito interessante, porque o Vidalba fazer um desarme praticamente já começa a valorizar. Então se o Cruzeiro segurar esse SG fora de casa, o Vidalba pode estar valorizando e contribuindo muito para o nosso time. E o segundo nome para nossa zaga, pessoal, custo-benefício, preço aí, pessoal, acessível, e um nome que ele não vem nas últimas rodadas trazendo uma pontuação que a gente espera, mas a qualquer momento pode trazer uma pontuação super bacana, que é o Léo Ortiz. O Léo Ortiz está custando 5,12. Ele não foi tão bem na última rodada, fez apenas 1,20, porém está precisando de 1,97. Repare que o Vidalba precisava de 1,92, Léo Ortiz 1,97, Flamengo jogando em casa contra o Bahia. Para quem acompanhou o Flamengo e Cruzeiro, sabe que o Léo Ortiz deu uma cabeçada e o Cássio pegou em cima da linha. Se o Léo Ortiz faz aquele gol, já estaria pontuando 10 pontos. Então o Léo Ortiz também tem uma presença ofensiva e é um excelente nome aí para quem está com pouca cartoleta, que aqui é o famoso custo-benefício, né? Flamengo jogando em casa e Léo Ortiz custando pouco e precisando de menos ainda para estar valorizando. No gol, pessoal, nós estamos aí com 16,94 cartoletas para escalar o goleiro e o técnico. Então no gol também é uma rodada de excelentes nomes para goleiro, porém sem garantia de SG, né? Então eu pensei também em algum goleiro que traga uma certa segurança, time que está em crescente e que com certeza vai ser exigido pelo confronto. E cheguei à conclusão que o Cássio, por o canal, é o melhor goleiro da rodada. Porque, pessoal, custa apenas 9,43. Como eu comentei ali no caso do zagueiro Vidalba, o Sport precisa da vitória, vai exigir o sistema defensivo do Cruzeiro. Cássio precisando de 3,87 para começar a valorizar. O Sport costuma finalizar muito de fora da área pelo fato que tem dificuldade aí na armação, de entrar tabelando dentro da área. Então eu acredito que o Cássio tem potencial para fazer 3, 4, 5 defesas. Se porventura o Cruzeiro segurar o SG, o Cássio tem tudo para passar dos 10 pontos, tá, pessoal? Então a escolha aí no gol do canal, Cássio jogando fora de casa. E para técnico temos apenas 7,51 cartoletas. Como eu comentei, nosso meio de campo é a aposta do Mateuzinho. Eu vou ir com Thiago Carpini, técnico do Vitória, devido à fragilidade do Vasco. O Vasco precisa muito da vitória, vai se lançar. Eu acredito que aqui é jogo para gols, tá? Não é jogo para SG. Porém, esse jogo tem tudo aí para o Vitória fazer um ou mais gols. Thiago Carpini precisando de 2,51 para começar a valorizar. Eu acredito aí que se o Vitória conquistar os 3 pontos, o Thiago Carpini tem tudo aí para estar agregando cartoletas para a gente nessa rodada. Nosso reserva de luxo para a rodada, como estamos com Memphis Depay, Caio Jorge e Pedro, a gente vai entrar como reserva de luxo com Igor Jesus. Botafogo enfrentando o Internacional, Botafogo em casa, o time joga por Igor Jesus que tem 8,05 de média aí, de média básica. Jogando no tapetinho, o Botafogo sempre é muito forte. Então Igor Jesus já entra como nosso reserva de luxo aí para a rodada. E já vamos também, né, pessoal, nomear o nosso capitão. Eu acredito que aqui a gente tem duas boas opções, que seriam Arrascaeta e Pedro, devido ao confronto. Porém, se você Memphis Depay ou Caio Jorge de capitão, não é nenhuma loucura, tá, pessoal? Porque Memphis Depay e Caio Jorge vêm aí numa excelente fase, tá? E os confrontos, tanto do Cruzeiro quanto do Corinthians, também são favoráveis, mesmo sendo fora de casa, tá? Então ficamos aí com Igor Jesus de reserva de luxo, Pedro como capitão, Caio Jorge e Memphis Depay. Esse é o nosso ataque aí para a rodada. Meio de campo reserva aí para suprir o Rubens. A gente tem Lucas Sacha, que é um excelente nome do Fortaleza. Tem aí também o Emmanuel Martinez. Porém, no momento, pessoal, eu vou apostar no Iago Pikachu, pelo que ele já entregou nas últimas temporadas. Iago Pikachu, que vem aí em busca de resgatar seu bom futebol, é uma aposta. A gente vai ter a escalação aí do Fortaleza antes do início da rodada. Se acaso o Pikachu não for jogar titular, a gente substitui aqui nosso meia reserva. Na zaga, acredito que para suprir o Léo, um nome que tem bom potencial para a rodada devido ao mínimo para valorizar, é o Kaká do Corinthians, precisando de apenas 2,31. Igor Rabelo aí
do Atlético Mineiro, precisando de 1,88, e o William Machado aí, que é um nome regular, que zagueiro aí do nosso querido Ceará, que vem apresentando um bom futebol. Então acredito que esses nomes são os mais interessantes. Os demais aqui eu acredito que não vejo potencial para essa rodada. Então, devido ao mínimo para valorizar e seguindo a lógica que o canal vem, a gente vai entrar aí com o Igor Rabelo, zagueiro do Atlético Mineiro, enfrentando o Fluminense em casa, tá? Nosso reserva Igor Rabelo. Na lateral, para suprir aí o Wesley, a gente vai de Giai do Palmeiras, Giai precisando aí de 9,71, porém tem uma média básica aí de 8 pontos aí por rodada. E por último, para fechar nosso time, goleiro reserva para suprir o Cássio. Eu acredito que um nome que pode ser exigido na rodada e tem potencial aí para estar praticando algumas defesas devido ao sistema defensivo é o Gabriel Brazão do Santos. Santos joga em casa. Gabriel precisa de apenas 2,06 para começar a valorizar. Se acaso acontecer alguma coisa com o Cássio que ele não for titular, Gabriel Brazão é um excelente nome. Então o nosso time custou 142,73 cartoletas e está montado da seguinte forma: Memphis Depay, Caio Jorge e Pedro no ataque, meio de campo Mateuzinho, Rubens e Arrascaeta, laterais Escobar e Wesley, zagueiros Vidalba, Léo Ortiz, goleiro Cássio e treinando a equipe Thiago Carpini, reserva de luxo Igor Jesus. Um excelente ataque, eu acredito que a gente tem tudo para ir muito bem, time montado no detalhe para vocês. Se você assistiu até aqui, eu peço que deixe seu like, comente quem vai ser o seu capitão para a rodada, e se você não é inscrito, por favor se inscreva, acompanhe o nosso time, mitamos na rodada 7, e eu acredito que esse time aqui está muito forte para mitar também na rodada 8. Valeu galera, até a próxima, fui!